Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen e estamos aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito do Dia das Crianças, como continuidade então do vídeo anterior, onde eu dizia que tínhamos duas datas esse mês comemorativas, né? A primeira nós falamos a respeito da saúde mental e hoje eu queria conversar com vocês a respeito então do Dia das Crianças. Não só porque já passou a data, mas também porque eu estava me lembrando que todos nós temos uma criança interior. E é dela que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje. Né? A gente precisa dar uma certa atenção para essa criança que habita o nosso interior e aquela criança que um dia nós fomos. À medida que a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança, a gente não vê a hora de crescer, né? A gente não vê a hora de ter 18 anos. Para assistir os filmes que são proibidos, para ler as coisas que são proibidas, etc. Mas, quando a gente chega lá nos seus 18, 20, 30 anos, enfim, e daí para frente, a gente vai se distanciando cada vez mais dessa criança e muitas vezes a gente esquece dela. A gente larga ela quietinha lá num canto e esquece dela. Só que de vez em quando ela quer brincar. De vez em quando ela quer se manifestar. Né? E a gente vai lá e fica quieta, fica quieta, fica quieta. Né? Não atrapalha, agora não. E com isso a gente vai sufocando cada vez mais esta criança. Porque a gente tem tantas coisas para fazer ao longo do dia, né? Tantas preocupações, boleto para pagar, né? N coisas, N compromissos que a gente tem ao longo do dia, muitas responsabilidades que a gente vai juntando ao longo do dia, de modo que a gente não tem mais tempo de brincar, a gente não tem mais tempo de explorar as coisas que a gente tem curiosidade por elas. A gente não tem mais tempo de se preocupar com coisas que, entre aspas, diz respeito às crianças. Então, com isso, a gente vai se afastando cada vez mais da nossa criança interior. Só que essa criança está lá, né? E é bom a gente entrar em contato com ela de vez em quando, não só para tornar a vida um pouco mais leve, né, no sentido de a gente brincar um pouco, brincadeira de criança mesmo, nada adulto, né, da gente buscar sanar as nossas curiosidades, aquelas curiosidades que em criança a gente tinha e que por alguma razão a gente não explorou naquela época, mas que ficou lá guardado. Então tem muitas coisas que a gente vivenciou ou deixou de vivenciar na infância e que com isso a gente foi se afastando dessa criança. Né? Não vou nem falar apenas exclusivamente dos nossos traumas infantis, das nossas decepções, das nossas birras não satisfeitas, né? Das nossas vontades não satisfeitas. Né? Não vou nem falar disso, que isso, claro, vai marcar a gente pela vida fora. Né? Mas também das coisas que a gente fez pela metade. Né? Das coisas que a gente não fez, né? Não só dos brinquedos que a gente não ganhou. Eu acho que tudo isso faz parte, né? Do bullying que a gente sofreu, né? Que no meu tempo nem era bullying, nem era considerado bullying, né? Mas enfim,
todas essas coisas, né, esses traumas, essas negações, essas decepções, essas frustrações, todas essas coisas que a gente foi sofrendo ao longo da infância e que depois foi esquecido, isso precisa ser reintegrado. Isso precisa ser retrabalhado com a gente, né? É importante que a gente pare alguns minutos, né, de vez em quando, e converse com essa criança interior, né? Que a gente explique algumas situações com uma linguagem que a criança entenda. Porque não é porque ela está dentro de nós que ela deixou de ser criança. Não é porque ela está dentro de nós que ela morreu. Não é porque ela está dentro de nós que agora, se eu falar com ela de adulto para adulto, ela vai entender. Não, ela não vai entender, né? Ela vai continuar criança, né? A nossa criança interior continua criança. E é essa criança interior que a gente precisa resgatar, né? Para deixar a nossa vida adulta mais leve, para nós deixarmos a nossa vida adulta mais tranquila, mais curiosa, né? Criança é curiosa, criança quer saber um monte de coisas, quer aprender, né? Ela é quase como um computador que fica chamando, pedindo informação o tempo todo, e a gente tem que alimentá-la de informação, né? E quando a gente não faz isso, a gente fica nela, fica quieta aí, não atrapalha, né? A gente vai se tornando ignorante, a gente vai se tornando ignorante no sentido de não saber, né? Ignorante no sentido de não saber mesmo, de ficar ali sem aquela informação que a gente precisa, sem entender alguma coisa, né? Eu quero saber, né? Eu tenho sede de saber. E se minha sede de saber não é satisfeita, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar decepcionada, né? Muitas vezes, enquanto criança, a gente não sabe como resolver as coisas. Então, é a hora que o adulto entra para explicar para esta criança como ela vai atrás das informações que ela quer, que ela precisa. Então, é nesse sentido, né? É conversar com a nossa criança interior. Você não precisa passar a gostar de desenho animado se você não gosta. Você não precisa passar a usar roupas infantis. Não é o caso. Não se trata disso. O que se trata é de você resgatar esta criança que habita em você, né? Resolver estes problemas, esses traumas, essas decepções, essas frustrações, né? Essa curiosidade infantil, essa leveza infantil, e resgatar isso e harmonizar isso com quem você é hoje, né? Aposto como você vai, ao fazer isso, resolver muitos problemas que você tem emocionais agora na fase adulta. Então, fica aqui a minha mensagem de hoje no sentido de que, né, entre em contato com a sua criança interior, né, resolva algumas das questões que ela trazia lá naquela época, né, resolva essas questões, reintegre-se com ela, né? Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, né? Não esqueça de deixar o seu comentário, que é sempre muito importante para mim, né? Como é que você lida com essa sua criança interior, né? Até quando, de quanto em quanto tempo você a satisfaz, né? Como é que você faz isso? Como é que você satisfaz essa criança interior que habita dentro de você? Então, conta aí pra mim como é que você lida com essa sua criança, né? Você manda ela ficar quieta o tempo inteiro ou você lida com ela, brinca com ela, conversa com ela, né? E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar a sua inscrição, né? Acionar o sininho para
receber notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E isso nós fazemos todas as terças e sextas-feiras, e nas sextas à noite, então, nós temos a nossa live, sempre com pessoas inteligentes, com pessoas bacanas, que trazem assuntos interessantíssimos para conversar com a gente sobre isso. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!